Oi, gente! Aqui é a Vitória Silva e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros do Drauzio Varela. Especificamente sobre o Estação Carandiru, porque eu peguei ele e o Carcereiros, mas eu só li o Carandiru por enquanto, então vamos falar sobre ele. Por que a gente decidiu falar sobre o Drauzio Varela aqui no canal? Nas últimas semanas rolou uma reportagem no Fantástico com o Drauzio Varela apresentando e acabou tendo uma polêmica. E eu tô num grupo que tem alguns autores e, por incrível que pareça, rolou uma discussão, algumas pessoas não concordavam. E aí eu decidi compartilhar minha opinião aqui no canal, porque além de já ter lido alguns livros do Drauzio, eu sou formada em jornalismo, né, então... E antes de começar esse vídeo, vocês notaram que o áudio tá melhor? Agora a gente tem um microfone, o áudio vai ficar bem melhor nos vídeos. Mas nos próximos vídeos talvez não, porque tem uns vídeos que já estão gravados sem, tá? Então não estranho. Pra começar, é importante explicar quem é o Drauzio Varela, né? A gente conhece ele muito da TV, da rádio, enfim, mas o Drauzio é médico e ele tem um histórico bem antigo. Ele, nos anos 90, já era um médico renomado, ele é oncologista, e já tinha um histórico de ter passado por vários hospitais renomados de São Paulo. Na verdade, é Dr. Áuzio, né? Não, é Dr. Drauzio. Certeza? Absoluta. Nossa, tinha... Eu também achava que era DR Áuzio, Áuzio, não é? Dr. Áuzio. Ele começou na medicina há muito tempo, nos anos 90 ele já era um médico renomado, ele é oncologista, já tinha passado por vários hospitais de São Paulo, e ele fazia um trabalho voluntário no presídio do Carandiru. Ele começou lá no fim dos anos 80, quando rolou o boom da AIDS aqui no Brasil. Muita gente dizia, poxa vida, a detenção é um lugar que Deus e o diabo ficam em cima da muralha. Paralelo a esse trabalho voluntário que ele começou a fazer nos presídios, ele começou a ir nas rádios por convite de alguns jornalistas para explicar a mesma coisa, o que era a AIDS, como que as pessoas podiam se prevenir, enfim, dar essas explicações. Desde então, ele passou a fazer os dois trabalhos, como médico nos hospitais, como voluntário e como um contador de histórias, como um médico que explicava, tirava dúvidas das pessoas sobre uma série de questões. Bom, dito isso, esse foi o primeiro livro do Drauzio, que é o Estação Carandiru. É um livro bem curtinho, ele foi publicado em 1999 e ele conta como que era a rotina do Drauzio Varela no Carandiru, desde o primeiro dia que ele foi lá, porque que ele decidiu se tornar um voluntário e como que era esse trabalho. O livro é escrito em primeira pessoa e o foco, na verdade, nem é o Drauzio. O foco são os presidiários com quem ele lidava lá na cadeia. O porquê que esse é um livro que ilustra bem quem é o Drauzio e por que eu decidi falar sobre ele. Em cada capítulo do livro, ele apresenta um preso que foi tratado por ele. E uma coisa que é comum é que ele trata todos os presos como pessoas. Assim, ele não julga o que esses presos fizeram. Em alguns capítulos ele relata por qual motivo eles foram parar ali no Carandiru, mas você vê que não tem um tratamento diferente por conta do que a pessoa fez, enfim. Ele, inclusive, relata que ele criou grandes amigos. Tem um capítulo que ele fala que um desses presos fez aniversário e ele foi na casa do cara, ele pegou o metrô, desceu na última estação, no Itaquera, pegou um ônibus, ficou 40 minutos no ônibus, depois ficou mais meia hora andando pra ir lá, porque era um preso que gostava muito dele e porque a família achou que ele ia ficar muito feliz, o preso em questão, em receber essa visita. Então, a gente vê que ele realmente não tá lá como um juiz, ele tá lá como um médico, e é muito legal isso. Ele vai relatando essa rotina dele, ele explica como que é a vida em cárcere, ele explica como que os policiais vivem, ele trata muito disso, de como muitos policiais são muito humanos também, não tem essa diferenciação. E no final ele fala sobre o massacre do Carandiru, sobre o ponto de vista de quem estava preso. Para escrever o livro, ele não questionou os policiais que participaram, ele não questionou nenhuma fonte oficial. E aí ele relata como que essas pessoas que sobreviveram, né, contaram pra ele, e o fim do livro é esse. São os presos contando como que o massacre do Carandiru aconteceu. Pra quem quer entender como que funciona o sistema carcerário brasileiro, é um bom livro, é uma leitura que flui. Eu li em 2 dias, é bem curtinho e é uma leitura fácil. O Drauzio, ele conta realmente, assim, não tem palavras, assim, sei lá, difíceis, ele não fala como um médico, ele fala como uma pessoa comum.
E todos os livros dele têm essa característica em comum. São livros simples de ler e são livros que ele tá ali contando a história. Ele é um grande contador de história, no fim das contas, quando ele não tá no consultório. Dito isso, agora eu vou dar minha opinião sobre o caso da Suzy, que foi a reportagem que fez o Drauzio ser cancelado por algumas pessoas, ser odiado por outras. Eu, enquanto jornalista, acho que o Drauzio não errou em nada. Ele tava ali como um médico contando a história de mulheres trans que vivem em cárcere, em presídios masculinos. Ele queria falar sobre como elas vivem e ele falou sobre como elas vivem. As pessoas que são contra dizem que a família do garoto que foi vítima da Suzy estava assistindo e que a família ficou mal. E aí, pra mim, se essa é a grande questão, o culpado não é ele. Existem dois grandes culpados: a produção da matéria e a assessoria. Porque assim, pra o Drauzio entrar num presídio, por mais que ele tenha aí anos de carreira como voluntário, ele precisa de autorização e a produção da reportagem entrou em contato, passou a pauta para a assessoria do Estado e a assessoria deu todo o suporte. Se a assessoria não passou, qual foi o caso da Suzy, foi um erro. Se a assessoria passou e a produção achou que não tinha problema, talvez seja um erro, mas do ponto de vista da reportagem, eu acho que não tem nada demais. Essa não é a primeira pessoa que comete um crime bárbaro e que é retratada na mídia. Existem vários casos. Suzane foi super bem retratada pelo Gugu. O Bruno, quando saiu da cadeia, inclusive foi contratado e tinha fã para tirar foto com ele. Tem casos internacionais, como o do Ted Bundy, que recebia cartas de mulheres pedindo em casamento. Então, eu acho que parte dessa revolta que aconteceu não é uma revolta por conta do crime, e sim por conta de ser uma mulher trans sendo retratada como um ser humano. Eu acho que tem muito de transfobia nisso. E aí eu fui conversar com algumas mulheres trans para ver qual que era a opinião delas. Duas delas concordaram comigo e falaram que acreditam sim que é uma questão transfóbica, que são pessoas que as pessoas levaram essa questão por ser uma mulher trans, até porque assim, muita gente falou, não, ela não foi abandonada pela família porque ela é trans, ela foi abandonada pela família por conta do crime. E aí a gente precisa fazer um recorte social, né? É muito importante a gente ter isso em conta, que pessoas trans são abandonadas pela família independente de qualquer coisa. A grande maioria das pessoas trans não são aceitas pelo simples fato de ser quem são. Então talvez se Suzy não tivesse cometido crime, não tivesse na cadeia, ela ainda não teria o apoio da família dela, como tantas outras pessoas trans não têm. E a gente precisa ter isso em conta. A gente precisa ter em conta também que mulheres, mesmo quando são mulheres cis, também são abandonadas quando são presas, muitas vezes até por maridos que estavam na cadeia, que receberam o apoio dessas mulheres durante anos. Muitas vezes as mulheres são presas por levarem celular, levarem drogas, e aí quando o cara sai da cadeia ele não vai visitar. Existe inclusive um livro brasileiro que chama Presos que Menstruam, que conta essas histórias, é uma boa leitura, ele está disponível no Kindle e é gratuito. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que a reportagem eu não vejo a reportagem como algo errado. Talvez seja errado desse ponto de vista da família que estava assistindo, mas aí não é um erro do Drauzio, é um erro que eu acredito que seja de quem veio antes, seja da produção ou seja da assessoria. Eu acho que Drauzio estava ali como médico e não como um juiz, como ele mesmo falou quando ele foi à mídia pedir desculpa, e que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, com esses recortes sociais, antes de falar, de dar essas opiniões, porque é uma questão um pouco delicada. E pra quem falou que o Drauzio sabia e ele não levou em consideração, eu indico ler o livro dele, porque em 1999 ele deixou muito claro que ele não é um juiz, ele é um médico e que ele trata as pessoas como pessoas independente de qualquer coisa, e que ele fez grandes amigos no presídio e que ele se sente super seguro no presídio. Ele tem algumas passagens que diz que no início ele tinha medo, mas que ele percebeu que as pessoas ali respeitavam muito ele por ele ser médico e por ele dispor do tempo dele para ajudar a saúde dessas pessoas. Então, para quem questionou o posicionamento do Drauzio, eu acho que é uma boa leitura. Tem na maioria das bibliotecas, tinha na biblioteca aqui da minha cidade, então se você não quiser comprar, pega na biblioteca. Se você quiser comprar, o link tá aqui embaixo, desse e de outros livros do Drauzio. E é isso. Se você tem uma opinião diferente da minha ou igual à minha e das pessoas com quem eu conversei, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!